Olá, amigos do canal Espiritualidade. Talvez você já tenha observado em alguma rede social ou até mesmo no contato direto com as pessoas, aqueles que são excessivamente zelosos pelos cumprimentos de determinados mandamentos, determinadas regras religiosas. Eu acho que já falei para vocês disso, né? Acompanho às vezes em algumas redes sociais e principalmente tenho observado muito no TikTok isso. Pessoas falando em nome de Deus, usando, principalmente cristãos, né, de várias denominações, sempre usando expressões assim de condenação, de crítica aos outros religiosos. E eles se colocam como fiéis seguidores das leis de Deus, enquanto que os outros religiosos de outras denominações estão sempre errados. E essa confusão toda de ideias que nós temos hoje dentro do cristianismo, nós vemos que existem grandes separações, grandes divisões. E esse não é um fenômeno novo. Nós só temos ele mais evidentemente, mais acessível para a gente conhecer que tipos de discussões acontecem, porque nós temos as facilidades aí dos meios eletrônicos de comunicação. Mas em todos os tempos existiram, dentro de sociedades, de povos, pessoas que, desenvolvendo interpretações diferentes, sempre passaram a considerar os seus opostos como adversários, como pessoas que precisavam ser combatidas. E no tempo de Jesus não foi diferente disso. Hoje nós vamos falar justamente de um grupo que é muito parecido na conduta que nós temos registrada do comportamento deles, pelo menos a maioria, não vamos ser injustos, né? Porque certamente esse grupo que nós vamos falar hoje, existiram pessoas de excelente caráter, de ótima boa conduta, embora não pudessem compreender de pronto certas inovações que Jesus vinha trazer no entendimento da lei divina. Nós vamos falar sobre os fariseus. Mas antes eu quero lembrar que hoje, em nossos dias, nós ainda temos muitas pessoas que poderiam receber esse título de fariseu. E nós vamos ver aqui, pelas explicações que Allan Kardec trouxe no item fariseus, aqui da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, porque hoje nós poderíamos ainda identificar. Não que esse grupo tenha prevalecido com as suas ideias nesses 2000 anos, mesmo porque eles foram dissipados quando houve a diáspora dos judeus, eles foram expulsos de Jerusalém com a destruição do templo e tudo mais. Mas a conduta, a postura ainda vive em nossos dias, de muitas pessoas que são verdadeiros fariseus. E não vai aqui da minha parte nenhuma condenação às pessoas, é apenas uma constatação. E sabe lá Deus, eu acho que eu devo ter sido fariseu em muitos momentos da minha existência, quando eu partir dos meus princípios para julgar muito severamente as pessoas. Mas vamos ver o que Kardec registrou sobre os fariseus com as informações que ele tinha na época, informações históricas. Aqui ele informa então que os fariseus significam, lá do hebraico antigo, que era usado pelos israelitas na época de Jesus, significava separação, divisão. A tradição constituía parte importante da teologia judaica. Então, não só o que estava escrito nos livros sagrados, mas aquilo que vinha sendo passado na tradição oral e que depois foi anotado pelos inúmeros rabinos do povo judeu que registraram esses ensinamentos. Consistia na reunião das interpretações sucessivas dadas aos trechos das Escrituras, que se haviam transformado em artigos de dogma. Quer dizer, uma vez que uma interpretação se estabelecia, ela era considerada por um grupo como algo definitivo, não havia possibilidade de discutir aquela ideia mais. Dogma na religião quer dizer isso, algo que não se discute, apenas se aceita porque já foi explicado e se estabeleceu que aquilo é uma verdade. Isso era, entre os doutores, aqueles que eram muito estudados, que entendiam muito a lei mosaica, motivo de discussões intermináveis, na maioria das vezes, sobre simples questões de palavras ou de formas, a semelhança das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica medieval, que foi também uma
um conjunto ali de ideias, de pensamentos próprios ali do cristianismo, que também tinham essa preocupação excessiva com algumas questões que nem eram tão importantes para o espírito em evolução naquela época, ou dentro dos termos que se usava e usa até hoje para a maioria dos cristãos, a salvação da alma. Bom, daí surgiram diferentes seitas que pretendiam cada qual o monopólio da verdade. E como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente entre si. É nesse sentido que eu falo que hoje em dia ainda nós temos muitos fariseus, porque o que a gente percebe nos grupos religiosos hoje? Os grupos que têm monopólio da verdade. Eu vejo determinadas pessoas de algumas denominações, um criticando a denominação do outro, né? Uma polêmica assim, interessante que eu achei, assim, as pessoas criticando uma conduta que os nossos irmãos da congregação cristã do Brasil têm. Eles acreditam que aquele pão que é servido na sua Santa Ceia, né, se tornou o próprio corpo de Cristo, como os católicos acreditam que a hóstia se tornou o corpo de Cristo quando ela é consagrada, e que por isso eles não poderiam jogar aquele resto de pão que sobra depois que eles compartilham ali na comunhão com os fiéis deles ali. E que aquele pão teria que ser queimado ou enterrado, já que ele é o próprio corpo de Cristo. E tem pessoas que atacam essa conduta desses nossos irmãos. Nós espíritas não temos essas práticas, né? Entendemos o que Jesus quis que os discípulos considerassem naquele tempo, quando ele fez a sua despedida, naquela reunião final com os discípulos, né? Em que ele disse que o pão estava ali representando o seu corpo. Tudo aquilo tinha um simbolismo próprio para as pessoas daquela época, daquela mentalidade. Mas o cristianismo conservou nas várias igrejas essa tradição. Bom, o que importa hoje para nós? É a gente perceber as pessoas se atacando, se criticando, porque um acha que o pão não pode ser jogado fora e ele tem que ser enterrado. O outro acha que depois que se serviu o pão na comunhão, ele pode ser dado para as pessoas comerem como se fosse um alimento. Isso gera acusações de parte para parte. Olha só, as pessoas se perdendo numa questão que não é tão importante de fato para o espírito, né? Para aquele que está em evolução. Se o pão virou o corpo de Cristo ou não, na prática, o que isso nos faz melhores como seres humanos, o que isso nos faz melhores cumpridores do segundo grande mandamento da lei. Daqui um pouquinho nós vamos falar sobre ele. Então é essas questões menores que muitas vezes levam as pessoas a se separarem, a se odiarem, a se criticarem, porque estão achando que estão fazendo certo do seu ponto de vista. Isso tem prejuízo para essas pessoas do ponto de vista espiritual? Depende muito do quanto aquilo está atrasando a nossa evolução, mas isso é um assunto para um outro momento. Eu trouxe essa informação dos nossos dias para a gente destacar essa fala de Allan Kardec, mostrando a sua visão lúcida sobre essas questões, né? Mostrando que naquele tempo os judeus tinham essas questões menores como motivo de discussão e os cristãos infelizmente conservam essas minudezas, essas coisas tão assim insignificantes do ponto de vista espiritual. E aqui dizendo que cada um se detesta cordialmente do outro. Criticar, reprovar a conduta do outro em questões que não são absolutamente em nada importantes. Bom, Kardec prossegue na sua informação histórica assim, olha, entre essas seitas, a mais influente era dos fariseus, que tinha Hilel como chefe, doutor judeu nascido na Babilônia, isso aqui na época em que uma outra diáspora, em que o povo hebreu tinha sido levado cativo para a Babilônia, né? E ele foi fundador dessa escola, dessa interpretação da lei de Moisés, que ficou conhecido como farisaísmo, e as pessoas que seguiam essa conduta eram chamados de fariseus. Onde se ensinava que a fé só era dada pelas escrituras. Sua origem remonta aos anos 180 ou 200 a.C. Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob o domínio de Hircânio, sumo pontífice e rei dos judeus, quer dizer, sumo sacerdote, o chefe da religião naquela época, e sob o domínio de Aristóbulo e Alexandre, reis da Síria.
Não obstante, como este último lhes restituiu as honras e os bens, eles recuperaram o poder, conservando-se até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, quando então o seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Os fariseus desempenhavam um papel ativo nas controvérsias religiosas, como hoje a gente tem muitos religiosos alimentando essas controvérsias, né? Dizendo que o outro está errado, que o outro não entende a lei divina. Observadores servis das práticas exteriores do culto e das cerimônias, tomados de ardoroso proselitismo, aquele espírito de agregar pessoas às suas ideias, inimigos das inovações, afetavam grande severidade de princípios, quer dizer, levavam muito a sério os princípios que eles acreditavam. Até aqui não tem nada demais. A pessoa acreditar em algo e seguir fielmente o que ela acredita pode ser considerado até um valor, pode ser considerado até uma virtude, alguém ser realmente fiel às suas ideias, às suas crenças. O problema é o que essa severidade nos leva a praticar em relação ao próximo. Quando nós queremos impor, quando nós queremos usar os nossos princípios rígidos para hostilizar alguém, para acusar alguém, mas, sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, sobretudo, excessivo desejo de dominação. Essa questão do orgulho nós temos muito bem representada naquela parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano, né? Quando eles estavam ali em pé orando, e isso é narrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, em que o fariseu batia no peito, né, orando a Deus, dizendo, né, que ele era muito virtuoso e não pecador como o publicano. E o publicano, por sua vez, eu nem conseguia olhar a cabeça para orar, porque ele se sentia envergonhado, porque achava-se pecador, devia saber dos seus erros como publicano, já falamos sobre eles, né, que muitas vezes eles abusavam da sua função de recolher impostos e acabavam pegando para si dinheiro que não era deles e que também nem era do Império Romano, mas eles acabavam se aproveitando daquela dominação. Então Jesus, nessa parábola que ficou registrada no capítulo 18 de Lucas, está mostrando essa condição que muitos na época tinham, né? E essa ideia de dominação é essa que nós percebemos nas pessoas que tentam impor as suas verdades. É sempre essa tendência de querer dominar os outros, convencer. E se não consegue convencer a pessoa, ela é isolada e ela passa a ser acusada. Essa era uma característica, então, que muitos fariseus na época tinham, mas nem todos, porque existem algumas figuras que são importantes até na história do cristianismo, eram fariseus e eram homens muito íntegros. Muitos deles eram homens, na verdade, que eram sinceros nas suas crenças. O problema é que eles acabaram, outros, né, se tornando aqueles causadores dessa má fama que recaiu sobre os fariseus. Aí Kardec prossegue assim: a religião para eles era mais um meio de subir do que objeto de uma fé sincera. Tinham apenas exterioridades e ostentação de virtudes, mas com isso exerciam grande influência sobre o povo, passando para este como santos personagens. É como nós vemos hoje. Figuras que parecem tão assim marcantes nas suas religiões, que demonstram ter tantas virtudes, mas no fundo escondem muita vaidade, escondem muito desejo de poder, de dominação. Basta a gente observar algo muito simples: suas igrejas e o patrimônio de suas igrejas. Quem usufrui deles? São esses líderes? São sempre os mesmos líderes? Há um revezamento na gestão, na administração dessas organizações religiosas? Por aí a gente consegue entender por que esse fenômeno dos nossos dias, dos falsos religiosos, falsos virtuosos, serem tão bons exemplos do que era o farisaísmo. São pessoas que pretendem estar sempre dominando, sempre estar ali dizendo que os outros estão errados e eles certos, mas eles acabam utilizando das vantagens que eles têm de serem os líderes das suas igrejas, das suas seitas.
Eis porque eram muito poderosos em Jerusalém, como até hoje é. Nós vemos muitos deles tentando se aproximar dos poderes temporais dos nossos dias, se associando a governos, a políticos, a partidos, justamente com o objetivo de se manterem no poder. Nós sabemos que, como cristãos autênticos, não podemos jamais usar a religião como instrumento de dominação sobre quem quer que seja. E por aí a gente consegue perceber que todas as reprimendas que Jesus fez aos fariseus no seu tempo seriam aplicáveis hoje aos religiosos dos nossos dias. Criam, ou pelo menos professavam crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que acima de tudo prezava a simplicidade e as qualidades de coração, que preferia da lei o espírito que vivifica, a letra que mata, quer dizer, o sentido verdadeiro de uma lição e não minudências de como algo está escrito. Entregou-se durante toda a sua missão a desmascarar essa hipocrisia e, em consequência, os transformou em seus inimigos encarniçados. Por quê? Muitas coisas que Jesus falava incomodava profundamente os fariseus. E uma delas, assim, e temos uma passagem muito interessante lá no Evangelho de Lucas, também no capítulo 7, de um fariseu que é conhecido como Simão, que convidou Jesus para ir à casa dele, Simão, para tomar a refeição. E era comum as pessoas seguirem Jesus, adentrarem onde Jesus estava, e lá uma mulher que era considerada naquela época ali como sendo alguém de má vida, provavelmente deveria ser uma mulher que não era bem vista devido às suas relações. Não se deixa muito claro, né, se ela era de fato uma prostituta ou se ela tinha sido acusada de ser assim. Mas o fato é que essa mulher, ela segue ali e entra a Jesus, e entra na casa de Simão enquanto Jesus está ali, e ela começou a lavar os pés de Jesus, como um ato de referência, de reconhecimento, né? Era muito comum isso na casa das pessoas naquele tempo, os viajantes, as pessoas que chegarem, terem os pés lavados pelos criados, pelos empregados, ou era ofertado às pessoas ali presentes a possibilidade delas lavarem os pés, já que elas faziam as caminhadas naquelas estradas empoeiradas. E aí Simeão ficou pensando, né, criticando Jesus, se Jesus fosse realmente um profeta. Isso era só no pensamento de Simeão. Se fosse um profeta, Jesus teria entendido que ela era, na verdade, alguém que Jesus não poderia ter contato, já que eles davam tanta importância para essa questão da pureza, de não ter contato com pessoas pecadoras. E aí então, esse fariseu pensando isso, Jesus propõe para ele a seguinte situação. Quer ver? Eu estou tentando aqui achar, que eu estava com ela marcada aqui para ler para vocês esse trecho. E aí disse, deixa eu achar aqui, eu falo para vocês já já. Achei aqui a passagem para a gente refletir. Se este fora profeta, então está lá no capítulo 7 de Lucas, lá a partir do versículo 39 tem a parábola e essa conversa e esse pensamento do Simeão fariseu. Simão. Se este fora profeta, é Simão pensando de Jesus, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer. Você vê que Jesus está respondendo mentalmente a pergunta de Simão. Aí Jesus pergunta para ele em alto e bom som: uma coisa tenho a dizer-te. E aí Simão falou: me diga, mestre.
Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles como pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: Julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês? Ou melhor, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, não me beijou, como era o hábito do cumprimento, mas estas, desde que entrou, não têm cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Ele está dizendo nessa linguagem que aquela mulher, né, em contato com os ensinamentos de Jesus, em contato com a sua pessoa, ela tinha produzido mudanças dentro dela. O amor que ela desenvolveu por Jesus, que muitos imaginaram ser um amor carnal, o amor de homem para a mulher, mas era algo transcendente, era algo assim de afeição por alguém que não a julgou, que não a condenou, que não a odiou por ela ter errado ou por supostamente ter errado. Era alguém que não estava ali para recriminá-la, era apenas para aceitá-la. E ela então passa a ter mudanças significativas. É esse amor que lhe modifica as ações, por se sentir reconhecida, respeitada, valorizada, como por sentir alguém que tinha sido perdoada por ter errado e que desejava uma nova vida. E é isso que muitas vezes falta hoje para muitos cristãos, e eu me coloco também nisso. A gente sempre tem que fazer esse exercício de ver se a gente também, muitas das nossas análises que nós fazemos para com o próximo, se a gente realmente é justo nesses julgamentos que nós fazemos. Se nós estamos sendo como Simão, o fariseu aqui que convidou Jesus, sendo excessivamente rigoroso porque as pessoas erraram e não percebemos que elas têm interesse, desejo, vontade de se modificarem. Às vezes elas fizeram o que era possível para elas fazerem e nós ficamos ali querendo condenar as pessoas. E nós muitas vezes não percebemos, né, que aquele que se arrepende dos seus erros, mesmo tendo errado muito e tenta uma nova vida, ele tem muito mais possibilidades de continuar acertando do que aqueles que, não tendo errado muito nesta vida, errando pouco, não percebem que vão progressivamente errando cada vez mais e mais. E essas pessoas não percebem que elas vão muitas vezes se iludindo pelo orgulho, pela vaidade, pela ideia de que são puras, de que elas estão isentas de erro, e não percebem que estão acumulando para si uma série de pendências perante as leis divinas. É isso que Jesus mostra nessa parábola aqui, em que ele confronta aquele julgamento tão severo do fariseu com a mulher pecadora, mostrando, olha, ela, por se arrepender, por reconhecer os seus erros, está muito mais próxima de estar acertando do que você que se acha puro, que se acha isento de erro nenhum. E é por isso que Jesus disse que os pecados delas estava perdoado. Não era pelo fato de lavar os pés de Jesus com as lágrimas, mas por aquilo ser verdadeiro, por aquela vontade dela de tê-lo como mestre, de mudar a sua vida. Não era o óleo que ela passava nos cabelos dele, que ela ungia os cabelos, que era um costume, fazia parte da higiene, da estética deles naquela época. Não era aquela ação que os tornava ali, que tornava ela pura, que tornava ela isenta dos erros, mas era a intencionalidade, era o desejo real de ser uma nova pessoa e de demonstrar dentro das suas limitações isso. Então, aqui fica muito claro, né, o quanto os fariseus não entendiam exatamente o que realmente era importante da lei, que trazia os grandes princípios, sim,
de vida espiritual para as pessoas, mas eles se preocupavam tanto no aspecto exterior, de não se misturar com alguém considerado pecador, que não percebia que, sendo um pecador estando arrependido, era o que realmente importava na vida de uma pessoa. Então aqui é um exemplo claro que nós temos, né, de Jesus demonstrando essa necessidade que as pessoas tinham naquele tempo e têm até hoje, terão por muitos séculos ainda na Terra, de não terem julgamentos severos sobre os outros e prestarem mais atenção nas suas mazelas, nos seus defeitos, do que nos defeitos alheios. Quando ele fala quem seria mais grato pelo perdão, aquele que deve muito ou aquele que deve pouco, o que tinha 500 moedas na dívida ou 50? Quem é dessa história o personagem que devia 50 moedas ou que tinha ainda defeitos a reparar? Era o fariseu, era Simão. E Jesus mostra, olha, ela está sendo perdoada porque ela fez um processo de arrependimento, percebeu que estava errada, quer mudar de vida, quer ser outra pessoa. E você, que tem pequenos defeitos ainda, mas não percebe? Você é o que deve menos aqui. Então, é por isso que Jesus disse, né, para a mulher, a tua fé te salvou. Ela, a partir do que ela aprendeu das lições de Jesus, ela deve ter ouvido as pregações nas praças, nas ruas, no monte, ela se renovou. Por isso que Jesus podia dizer, olha, teus pecados são perdoados, a tua fé te salvou. Por quê? Hoje você compreende as coisas de forma diferente. Hoje você tem um entendimento diferente. E é isso que nos faz pensar hoje, quando nós vemos os religiosos sendo tão severos com as pessoas ditas pecadoras. Eles podem estar errados, de fato, podem ser os grandes pecadores. Aliás, pecador significa aquele que errou o alvo, aquele que não acertou. E de alguma forma, todos nós somos, no sentido de que todos nós erramos na tentativa de acertar muitas vezes. Mas hoje, nos nossos dias, qual seria a conduta de Jesus em relação a tantos desvios, desequilíbrios, tantos erros que nós ouvimos serem propalados, falados com tanta intensidade pelos ditos religiosos virtuosos? Como Jesus agiria com essas pessoas? Seria severo como o Simão estava sendo? Ou ele continuaria ensinando, pregando, levando essas pessoas a entender a necessidade da mudança e que elas produzissem essas mudanças? Certamente a conduta de Jesus não seria de condenar. Muitos vão alegar que Jesus disse mesmo, os apóstolos depois confirmaram, que na sua segunda vinda ele viria julgar as pessoas, viria separar bodes de ovelhas, viria mandar para o sofrimento ou para uma reparação por algum tempo aqueles que não tivessem cumprido as leis divinas. Mas tudo isso é uma linguagem profundamente simbólica que necessita muito amadurecimento para a gente entender realmente o que é essa vinda que Jesus disse que teria. Ela é mais no sentido espiritual do que físico, e ela é muito fácil de entendermos, né? Que ela na verdade já está se processando hoje. Podemos considerar sim que essa segunda vinda de Jesus já está acontecendo. Não é ele fisicamente ali presente. E por que a gente tem que considerar isso simbolicamente? Porque no Novo Testamento deixa muito claro, né, que a vinda de Jesus seria antes que aquela geração dos apóstolos tivesse desaparecido. E não veio. Então, é no sentido espiritual, sim, que essa vinda deve ser entendida, e não no sentido de que ele virá julgar, condenar ninguém. Na verdade, as condenações que virão das nossas próprias consciências. Virá de nós mesmos constatarmos que ainda não fizemos por nós aquelas mudanças que nós precisávamos fazer em nossa conduta. Então podemos considerar que hoje, com tanto que se fala do Evangelho, tanto que se fala das lições de Jesus, é como se ele tivesse voltado já. Nunca se teve tanto acesso a compreender os princípios mais fundamentais que Jesus veio ensinar. Então podemos considerar que já estamos vivendo nessa sua segunda vinda, nessa volta
E esse julgamento não vai se dar de uma forma espetacular, num tribunal, mas é no fundo das nossas próprias consciências, na medida em que nós vamos percebendo, olha, ainda não faço aquilo que eu já deveria fazer, ainda não vivo segundo os princípios que eu deveria viver. É esse o grande e decisivo julgamento que todos nós já estamos passando em nossos dias. Muitos dirão que isso é uma falsa interpretação do Evangelho, que isso é uma heresia, mas sigamos de verdade a nossa consciência. Sigamos de verdade os princípios que nós acreditamos e não nos importemos tanto com as condenações dos religiosos, por quê? Muitas vezes eles são como esses fariseus, falam daquilo que é apenas o exterior, falam apenas daquilo que são as questões menores, menos importantes. Não prestam atenção em lições assim fundamentais que Jesus deixou. Aliás, respondendo aos próprios fariseus, né, quando perguntaram para ele qual era o grande, o maior mandamento da lei de Deus. E Jesus diz, olha, é amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. E aí disse que esse é o primeiro e grande mandamento. E Jesus completou. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer, tudo o que se ensinou antes é para chegar a esse alvo. Amar o próximo como a si mesmo. E não é amar a Deus, é só por questão didática. Porque Jesus diz que amar a Deus é semelhante a amar o próximo. Está muito claro, né, para os nossos dias o que realmente torna alguém verdadeiramente cristão. Não são os rituais, não são as práticas exteriores, não são cerimônias, não são absolutamente nada dessas coisas, porque todas essas coisas têm o seu valor, desde que nos conduzam a amar o próximo como a nós mesmos, para podermos estar verdadeiramente amando a Deus. Quem não compreender isso ainda, estará ainda com muita dificuldade de entender a verdadeira mensagem do cristianismo. Se debaterá em inúmeras interpretações de passagens, de versículos, de capítulos, de livros, se está no Antigo Testamento, se está no Segundo, mas a pessoa ela nunca vai chegar realmente naquele que é o objetivo realmente. Se a gente é cristão e não consegue entender esses dois princípios, tudo o resto é uma sobrecarga inútil para a nossa aprendizagem espiritual. E hoje em dia nós vemos que, como naqueles tempos de Jesus, em que os fariseus estavam muito preocupados, né, com questões exteriores, com questões sem grande importância, né, e não valorizarem, né, ali as suas práticas verdadeiramente espirituais, nós hoje vemos muitas pessoas repetindo isso. Que possamos ter a força, a coragem de superarmos essa fase ainda tão primitiva do nosso aprendizado religioso e espiritual, e a gente realmente entender a essência dos ensinamentos de Jesus. Eu convido todos então nesse instante para o nosso momento de prece e de oração, pedindo a Deus que nos dê a força, a coragem, Senhor, de vencermos os nossos obstáculos com fé, com resignação. Permiti, Senhor, que possamos entender a essência das vossas leis, Pai, e vivê-las em nossas vidas. Se adotamos essa ou aquela prática exterior, que ela não nos confunda, que ela não nos impeça de entender o que realmente é importante para a nossa evolução espiritual. E assim possamos, Pai, vencer obstáculos, dificuldades e impedimentos de nossa caminhada. E assim nos tornarmos verdadeiramente seguidores fiéis das lições que Jesus deixou. E assim possamos transformar as nossas vidas para o bem nosso e do próximo.
Que o Senhor possa abençoar e iluminar a mente de todos aqueles que se encontram nessa busca, Senhor, de entender mais a vossa vontade. E que tenhamos nós, Pai, a força de nos mantermos fiéis às ideias, aos princípios, aos valores que admitimos como corretos. Que o Senhor possa pacificar os corações que se encontram em angústia, em desespero, que se encontram iludidos em tantas fantasias, em tantas criações efêmeras que a humanidade realiza, que possam eles, Pai, serem iluminados, amparados. Permita aos Espíritos Consoladores despertarem essas consciências através de novas ideias, de novas lições que façam compreender as lições imortais do Evangelho. A nossa gratidão, Senhor, pela vida e por tudo que nos proporciona hoje e sempre. Que assim seja, Senhor, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Em Espiritualidade, o nosso programa Ponto de Vista. E acompanhe também o nosso site antenormorais.com.br com as nossas publicações de palestras e outras divulgações que temos feito da doutrina espírita. Um grande abraço a todos e até a próxima.